valha-me Deus, não havia necessidade. No Perdidos e Achados de hoje vamos rever Manuel Subtil, que muitos recordarão por se ter barricado dentro da sede da RTP há 6 anos. Trancou-se durante 8 horas dentro de uma casa de banho com a mulher, a ex-mulher e 2 filhas, em protesto contra a lentidão da justiça. Hoje vamos conhecê-lo melhor. Foi a mim que me deram o primeiro nome Manuel Subtil Barricado. Portanto, hoje, em qualquer órgão de imprensa, quando se fala num barricado, lembra-se logo do Manuel Subtil. Agora, o que não me confundam, por favor, não me agrada, porque eu não me confundo com criminosos. E senhores, o surpreendente Manuel Subtil. Manuel Subtil transformara-se numa figura inconfundível. Deve ter sido, e foi, o processo mais mediático do mundo. A recordação mais forte que eu guardo nesse dia foi quando nós saímos e o Subtil levanta os braços e manda um beijo às pessoas. Já pode circular? Em toda a parte do mundo. Em toda a parte do mundo. Veja, não sei qual foi a fortuna que a RTP fez com a venda de satélite, só se vendeu ou se não vendeu. Sei que passou de 17% de sharing para 77%, isso é que eu sei. Assim o arguido Subtil, do interior do local onde se decidiu barricar nas instalações da sede da assistente, ou seja, do interior de uma das casas de banho, claro, devem para lá haver umas 500 ou 1000. Às 7h19 da manhã, Manuel Subtil entrava no edifício da RTP. Acompanhavam-no a mulher, a ex-mulher, a enteada de 15 anos e a filha de 5. Estas são imagens gravadas pelas câmaras de segurança. Manuel Subtil dirigiu-se primeiro à recepção, abriu a mala que trazia e mostrou um envelope. Nós chegámos, dirigimos à recepção. Entretanto, o Sr. Subtil falou com a segurança, mas já não lembro o que é que disse. E disse-lhe para ele, olha, eu venho aqui como a Virgem Maria veio a Fátima. Quando ela apareceu a primeira vez, ela disse para os pastorinhos que ficaram com medo. E disse-lhe a eles, não tenho medo porque eu não venho fazer mal a ninguém. Ao mesmo tempo obedeçam-me, não se mexam, obedeçam-me. Eu vejo realmente aquilo, não é? Jogo assim a mão ao ar e desvio-me assim um bocado, fico encostada das costas do segurança, encosti-me à parede e vão pelas trazer fujo. Eu recebi o envelope, como é normal, e quando eu recebi o envelope, ele perguntou-me onde é que era a casa de banho, que queria ficar na casa de banho. Eu achei um pouco estranho e chamei o meu colega, que estava ali perto. Quando eu fiz isso, ele entrou um tanto ao quanto em pânico, e sacou então de um revólver e apontou-me à face e mostrou-me os restantes objetos que trazia, nomeadamente uma garrafa com gasolina, uma alegada lata com dinamite que ele diz ter, mas que não posso confirmar, e também outra arma de fogo, mas que não um revólver. E pronto, eu fiquei um tanto ou quanto em estado de choque, disse que ia chamar a polícia. Manuel Subtil e as suas acompanhantes dirigem-se então para a zona do teletexto, um curto caminho onde encontra uma empregada da limpeza, quem terá também mostrado uma arma. E pensei que fosse a visita de estudo e ia dizer que eles não estavam bem informados porque ali não estava ninguém para os guiar. Eu, ao mesmo tempo que eu procurei, o que é que estão aqui a fazer? As senhoras recuaram um bocadinho para trás. E ele virou-as de costas e disse, sigam as minhas instruções. E foi metê-las na casa de banho do teletexto. Então, e eu quando vi ele virar-se e com a arma na mão, o homem não está armado. E parece que não estava assim muito bom da cabeça. E tranquei logo as portas. Eu pedi tudo quanto tinha, casas e tudo. Nós perdemos tudo, não temos nada, queremos morrer. E eles devem-nos o dinheiro há 20 anos que estragaram a nossa vida. Há 20 anos que estragaram a nossa vida. Eu agradeço só uma coisa. Uma coisa que eu agradeço, não tenho aqui perto porque eu disparo porque eu quero morrer. Por amor de Deus, façam-me um favor só. Não me trabalhem porque eu faço por direito da boca aqui dentro. Eu quero a minha filha para morrer. Eu quero a minha filha na rua. Quando os senhores quiserem serviço, eu
aos gritos durante cerca de 8 horas e apoiado pelas outras arguidas, o que é falso, completamente tudo isso, porque as outras arguidas nunca falaram. Ai, Jesus, nossa vida! Ai, Jesus! Por amor de Deus! O que eu estou a ler é a acusação particular da RTP. Referiu, entre outras, as seguintes expressões: filhos da puta, assassinos, terroristas, ladrões, dirigindo-se não só aos jornalistas, como também à administração da RTP. Isto é o que eles dizem, que eu me dirigi, ora, eu estava dentro de uma casa de banho, não me dirigi a ninguém. Ai, Jesus, esses ladrões! Esses ladrões! A polícia chega pouco depois e começa a ser montado um forte dispositivo de segurança. O edifício é imediatamente evacuado. Os mediadores iniciam então o diálogo com Manuel Subtil. Manuel, eu peço um bocadinho de calma. Olha, não sei se sabe. Olha, como é que estão as crianças aí? E olha, neste momento, com a equipa de negociadores, estamos a analisar os pormenores. Uma comunicação social, pelo menos à porta da RTP, lamento imenso. Nós estamos de cá. Não interessa, isto não está em causa, isso não está em causa. Neste momento, os senhores... O que é que o senhor vai fazer? É daqui. A partir da chegada das forças de operações especiais, foi vedada a zona crítica. As câmaras da RTP foram mantidas à distância. Vai para ali, está bem, por favor? Nós, mais do que ninguém, temos a obrigação de explicar às pessoas o que é que os jornalistas estão a fazer. Por causa destas dificuldades, durante algum tempo, a emissão foi decidida na rua. Fátima, vais para uma posição de direto numa das câmaras que estão, numa das 6 câmaras que estão disponibilizadas neste momento aqui na 5 de outubro. Para ele e metam-no em direto. Mas pode ir um dos nossos juristas ao 10º andar só... Acompanhar com a segurança, com o polícia, ou 2 ou 3. A ideia era trazer para baixo este processo, todo o caso entre Manuel Subtil e a RTP. Portanto, estes são os processos todos. Ao mesmo tempo, a PJ ia interrogando todas as testemunhas, a começar pelo segurança. Não, o único movimento que ele fez ao revólver foi quando o tirou da mala com a mão direita, fechou o tambor porque ele tinha aberto. Não, e ele não segurava bem, abanava-o assim. Lá dentro, a redação totalmente deserta, as regis a funcionar apenas com uma pessoa. Nos corredores vazios, apenas a presença da polícia e até de um agente responsável por filmar toda a situação para o arquivo da PSP. Lá embaixo, no piso térreo, era a grande confusão. O entra e sai de polícias e até do amigo de Manuel Subtil. Só queria falar com ele, por enquanto, o problema é que estou aqui para tentar falar com ele, está bem? Eu sei, mas a polícia não o deixa falar com ele? Não, eles estão a fazer o trabalho deles, espera lá, eu já vi alguma coisa. Apesar do edifício da RTP ter estado interdito durante quase 10 horas, a emissão manteve-se sempre no ar. Neste momento, Manuel Subtil encontra-se num corredor, é cerca de 10 metros daqui, numa casa de banho ao lado do serviço de teletexto da RTP. A dada altura, teve mesmo o total despudor de conceder entrevistas via telemóvel a diversos órgãos de comunicação social, designadamente a RDP, Antena 1, a TVI e a SIC. Eu, para mim, hoje, ou vida ou morte. Queria que nos dissesse quais são os seus motivos. Mas eu deixei-vos aí, então vocês já deixam os motivos. Mas diga-nos a nós quais são os seus motivos. Os motivos, faz favor de verem, já aqui vocês sabem-nos, perguntem aos vossos serviços jurídicos, eles sabem-nos. Mas o que é que o senhor pretende nesta altura? O que eu pretendo é que me indemnizem, que façam... O que eu pretendo é que sejam executadas o que a Justiça... O senhor quer uma indemnização da RTP? Quer que este processo pare? Mas eu apenas quero que haja moral no Estado que não recorra de um processo que o Estado foi condenado. Primeiro, em primeiro lugar, quero uma indemnização hoje de uma previsão de 100 mil contos. Sr. Manuel Subtil, as pessoas que se encontram consigo são seus familiares? São, sim, senhor. A sua mulher e os seus filhos? É, sim, minha senhora. E está um outro senhor também? É seu amigo? Não, minha senhora. Não está, só está o senhor? Portanto, as pessoas que estão aí estão porque querem estar consigo? Exatamente. Não há ninguém que esteja, absolutamente ninguém... Primeiro, perigo de vida. Sr. Manuel, onde é que o senhor, posso lhe perguntar, onde é que o senhor arranjou as armas que tem consigo? Não, só arranjei-as. Arranjou-as? Sim, pronto. Boa tarde, obrigado. Diga-me só uma coisa, Até às primeiras horas do dia 4 de janeiro de 2001, barricar não era verbo que se conjugasse muito em Portugal.
ainda menos no plural e dentro de uma casa de banho da estação pública. Um homem, 2 mulheres, uma adolescente e uma criança voluntariamente confinados a um espaço onde normalmente só se vai em caso de necessidade. Estava com a minha família, apenas com a minha família. Era como é como se estivéssemos aqui sentados à mesa. Só que lá não havia mesa, havia uma sanita, um bidé e um lavatório. Manuel Subtil estava acompanhado pela mulher, a ex-mulher que vive em França, a enteada de 15 anos, hoje estudante de Direito em Coimbra, e Lucy, a mais nova dos 5 filhos de Subtil e que na altura tinha 6 anos. Era normal e um bocado anormal. Não era normal nós estarmos lá dentro, mas era normal estarmos toda em família, estava tudo junto. Ele queria se suicidar e nós pensámos assim, se nós formos com ele, ele não o consegue fazer. Porque ele olhar para nós, vê que estamos ali e precisamos dele. 7h20 da manhã, Avenida 5 de Outubro. Uma das ruas mais movimentadas de Lisboa está praticamente deserta. Depois de ter evacuado todo o edifício da RTP, a polícia corta o trânsito nos 2 sentidos. A partir destas faixas azuis, ninguém passa, nem cães, nem automóveis. Rapidamente instala-se o caos no trânsito nas ruas circundantes à 5 de Outubro. Junto à sede da RTP, o aparato policial é grande. Às 200 de elementos da PSP juntam-se os GOIs, a Proteção Civil e, por prevenção, os bombeiros, equipados com 2 carros de combate a incêndio e 2 ambulâncias do INEM. E, claro, um batalhão de jornalistas. Todos são afastados do local e o caso não é para menos. Já disse aos outros senhores dos órgãos de comunicação social, este carro está armadilhado, tem armamento. Ao longo da manhã, centenas de pessoas deslocam-se à sede da RTP. Querem acompanhar de perto a situação. Rapidamente, a manifestação de solidariedade transforma-se em ira popular. O sistema judicial português é o grande alvo da revolta. Com o passar das horas, a Avenida 5 de Outubro, cortada ao trânsito pela polícia, enche-se de curiosos e de comentários. E o homem tem mais que razão. E isto só sabe dar o valor quem está metido numa grande injustiça como eu estive. Muitas das pessoas reviram-se nele e no desespero que ele tinha e compartilharam totalmente a causa dele. Então, que eu diga uma coisa, então se o homem ganhou a primeira questão, quem recorreu é porque perdeu. Isso em Portugal já não é miúdo, já nem é... Se resolvem com armas, mas é com armas e com explosivos. Como é que o povo consegue chamar a atenção se não tomar uma atitude de força? Como é que nós, povo, podemos chamar a atenção sobre os problemas que nos afetam se não for com uma atitude de força? E o desgraçado do pobre passa a ser um malamaltete. Os pobres é que pagam o seu. É verdade, essa é a mafia. O nosso país cheio de mafia. Você veja, não andamos sossegados na rua, somos assaltados, somos roubados. Onde estão? Onde é que estão os gatunos? Onde é que está? Que não tem sentido nenhum. Tudo bem que temos um sistema judiciário um bocado frágil, isso é verdade. Temos poucos juízes, é verdade. Mas quer dizer, está ali parado a vida de uma pessoa. Não se pode fazer depender a vida de uma pessoa de um sistema que está débil. O caso foi desencadeado por esta reportagem emitida pela RTP no verão de 90. A Luz Portuguesa, empresa de Manuel Subtil, prestava, entre outros serviços, apoio jurídico a imigrantes portugueses que pretendiam ser trabalhadores por conta própria em França. De um jornal com o anúncio da empresa e sem qualquer documento profissional, apresento-me como candidato artesão. Para começar o dossiê é preciso o passaporte e depois é preciso ter uma residência, que alguém dê uma residência onde o senhor está a morar. Portanto, e quanto tempo é que levam os papéis? Há 10 anos, o jornalista Samuel Costa investigou uma empresa sediada em Paris que obtinha lucros através da prestação de serviços aos imigrantes portugueses, por exemplo, para a obtenção de documentos de residência, documentos que poderiam ser obtidos diretamente pelos interessados, mediante o pagamento de somas muito inferiores. Não conhecia nada, não é? E depois falaram-me de uma empresa portuguesa que fazia os papéis e eu vou dirigir-me lá para eles nos arranjarem. E se fosse hoje, eu tinha-os feito sozinho. A reportagem emitida em julho de 1990 no programa 24 Horas referia ainda outros casos, sem qualquer relação com esta empresa, em que portugueses optavam por documentos falsos. É fácil arranjar esses papéis falsos, se fosse preciso? Posso dizer que sim. No início de 92 foi proposto um processo-crime contra o jornalista, assim como ao então diretor de informação da RTP, José Eduardo Muniz, mas este seria arquivado.
Em outubro de 93 foi então interposto o processo civil. A sentença da primeira instância foi proferida em janeiro de 2000. A RTP foi condenada por abuso de liberdade de imprensa. Em março, a estação pública recorreu para o Tribunal da Relação de Lisboa. A condenação foi no sentido de se reconhecer a responsabilidade da RTP pela indenização a essas pessoas. A RTP recorreu porque não concorda. O julgamento do recurso da RTP na relação está marcado para o dia 1 de fevereiro. Aqui ao meu lado está Samuel Costa, o jornalista que fez a reportagem em 1990, aliás era o correspondente da RTP em Paris. Boa noite. Boa noite. Samuel, qual é o historial deste homem? Manuel Subtil é um homem conhecido de parte da comunidade portuguesa e de início, de facto, era um homem que se interessava muito pelas atividades da comunidade, mas a dada altura, digamos que as suas atividades se estenderam numa linha que nem sempre tinha definições perfeitamente legais, ou seja, estava sempre em situações não muito claras, que o levaram a ser, de certa forma, sentenciado pelo Tribunal de Comércio, por exemplo, e não poder exercer certo tipo de atividades em França. Aliás, o que é que as autoridades consulares, enfim, diziam deste senhor, de que forma é que se relacionavam com ele? A primeira vez que eu ouvi falar desta personagem foi no consulado de Portugal em Paris, onde o cônsul me indicou que tinha tido um problema com um indivíduo que tinha entrado armado, com uma pistola, que tinha ameaçado suicidar-se, enfim, o mesmo tipo de acontecimentos, e foi a primeira vez que eu ouvi falar, de facto, do Manuel Subtil. Depois ouvi falar, digamos, pessoas que não estariam muito contentes por terem recorrido à empresa. Outras pessoas, talvez, digamos, não tão rígidas nos seus julgamentos, mas, de facto, o que é verdade é que é um personagem que teve sempre problemas com tudo e com todos. Portanto, tu desenvolves um trabalho de investigação, um trabalho jornalístico, e elaboras esta reportagem. E mal a terminas, tens, portanto, esta reação deste senhor. Sim, de facto, eu fui alertado pela comunidade portuguesa, parte de representantes até da comunidade portuguesa e autoridades francesas, por fontes, de que havia algumas atividades que não tinham um caráter não perfeitissimamente ilegal, mas que estavam no limite. Aliás, as próprias autoridades francesas acabam por cancelar o exercício desta atividade. Este personagem não tinha, aliás, ele fala em nome de uma empresa que não lhe pertence. As empresas que ele teve sucessivamente foram sucessivamente fechadas e estavam em nome de familiares da mulher, do filho, etc. Portanto, é alguém com reconhecimento, com uma história já, digamos, complicada junto das autoridades francesas, é isso? Sim, ele era conhecido, ele tentou introduzir-se nos serviços para facilitar a entrada dos tais dossiês que tratava, e eu sei de fonte segura que, a dada altura, digamos, ele foi posto fora, já não era aceito dentro desses serviços, porque tinha uma atitude sempre, digamos, não muito nítida. O que é que te parece esta situação? Isto acontece aos jornalistas, como é que tu estás a viver este momento? Eu estou a viver esta situação, conhecendo-a muito bem, eu estou a viver esta situação simplesmente como um jornalista que fez um trabalho correto. Eu fui lá, eu pus-me na situação de um cliente da empresa. Eu fui com uma publicidade do próprio Manuel Subtil relativa à sua empresa, e ele deu umas indicações, e essas indicações foram objeto da utilizaste na própria reportagem. Que eu utilizei na reportagem. Digamos que ele utilizava o stress, a ignorância de quem saía de Portugal para a França para tratar de documentos. Que não era necessário trabalhar através daquela... A pessoa poderia tratar perfeitamente sozinha, talvez menos facilmente, mas enfim... Portanto, era pelo menos uma forma abusiva, é isso? Mas nunca por 300 contos, por exemplo, que era o que era pedido para tratar dos documentos. E de forma que esta situação não é a primeira, não é a primeira vez em que se põe numa situação de perigo, onde diz estar em perigo, suicidar-se, ameaçar, etc. Não é a primeira vez que o faz, aqui na RTP é a primeira vez, mas não é a primeira vez em Portugal, não é a primeira vez em França, como aliás testemunhas Samuel Costa, viram. muito obrigada pelo teu testemunho no Telejornal. Se eu puser uma semana para trabalhar. Manuel Subtil, que aos 14 anos partiu à aventura para Paris, começara, curiosamente, por trabalhar no ramo dos sanitários. Foi taxista durante 7 anos e, no início dos anos 80, começou a trabalhar por conta própria. Em 88, abriu a Luz Portuguesa. Depois da exibição da reportagem que colocava em causa a seriedade da empresa, a clientela desapareceu. Não há minimamente qualquer significado que eu consiga atingir para lhe dar um nome correto.
porque foi uma destruição completa. É fácil arranjar esses papéis falsos, se fosse preciso? Posso dizer que sim. Eles fizeram aquilo de tal ordem que, a nível da comunidade portuguesa, a nível de toda a gente e não sei quê, digamos, eu era a pessoa que andava a enganar os portugueses. Subtil processou a RTP e em 2000 a televisão pública foi condenada, 9 anos depois da reportagem ter sido exibida. A RTP recorreu da sentença para o Tribunal da Relação. Há um mais o toquezinho, já estava novamente para disparar e a fazer aqueles ângulos todos. Manuel Subtil regressara a Portugal em 97, entrara no negócio das leiloeiras, que ainda mantém. Surgem também informações sobre o passado de Manuel Subtil e sobre um eventual padrão de comportamento em horas de aflição. Pouco antes de eu chegar a Paris, eu cheguei em 1990, portanto no fim dos anos 88, 89, houve uma cena semelhante por este senhor nos quartos de banho do Consulado-Geral em Paris. Estava ainda há poucas semanas no Comércio do Porto, que eu abri aqui a delegação do Comércio do Porto em Leiria, depois fui para o Porto, quando o diretor me disse que havia um tipo de pombal que tinha estado fechado nos sanitários da alfândega em Lisboa, ameaçava que se matava se não despachassem lá os processos, porque era o desalfandegamento de uma viatura e de umas mercadorias que ele trazia de França para cá. Como era de Pombal e ele estava em Pombal, procurei o contacto e no fim de semana que vim gozar as folgas aqui a Pombal, procurei e entrevistei-o. Já nessa altura me pareceu um indivíduo um tanto perturbado. E na altura que desfecho é que teve? Eu sei que ele parece-me que esteve lá um dia inteiro também na alfândega em Lisboa. A polícia também teve esta missão complicada de tentar conversar, tentar, enfim, cansá-lo para depois... E ele acabou por sair, não sei que promessas é que foram feitas, depois o desfecho do caso não sei. Sei que ele depois aqui por Pombal importava mercadorias de França. Tinha uma empresa de leilões aqui em Pombal onde fazia leilões mensalmente, grandes leilões de várias mercadoria. Tinha um jornal que era a Luz Portuguesa, um jornal combativo onde ele se atirava normalmente contra aquilo que julgava no seu entender mal, contra autoridades, contra as instituições, contra a burocracia. Portanto, ele era um indivíduo, realmente, um jornal realmente muito combate. O jornal é distribuído gratuitamente, embora fosse editado em França. É um homem que aqui, durante a sua permanência aqui em Paris, deu bastante que falar, nomeadamente devido a várias atitudes que podem ser qualificadas de espetaculares, ou que pretendiam atingir esse objetivo, pelo menos, implicado, em determinada altura, numa história de transporte de material a partir de França para Portugal, em que o caminhão que transportava esse material ficou bloqueado nas fronteiras portuguesas por falta de documentação alfandegária. Ele considerou que o governo português era culpado de toda essa implicação, digamos, e ameaçou fazer explodir-se a si próprio diante da Embaixada de Portugal aqui em Paris e renovou essas ameaças, refugiando-se em casa, no apartamento em que vivia aqui na região parisiense, ameaçando fazer explodir a casa com uma botija de gás e acompanhado já nessa altura pela mulher e pelos filhos. O certo é que a comunidade hoje, possivelmente, até está dividida. Uns estão a dizer que o Sr. Manuel Subtil até fez um trabalho aqui interessante e outros dizem que, efetivamente, o Sr. Manuel Subtil lhes arruinou a vida. E é o caso concreto que ainda hoje estamos a falar com uma série de pessoas que passaram pelas mãos do Sr. Manuel Subtil e que nem querem ouvir falar desse homem, não é? Pronto, é assim. Ele já tinha tido problemas também com a polícia francesa? Eu não sei, ele teve problemas com o Tribunal de Comércio, isso teve. Embora a polícia francesa não tenha intervido muitas vezes nas atividades clandestinas dele, porque as pessoas não faziam queixa, os portugueses não apresentavam queixa. Portanto, os portugueses eram enganados, mas calavam-se. Enfim, isso é o estilo daqui da nossa comunidade, é esse. Aliás, há outros marés subtis por aí, assim, captados, e que também ninguém denuncia, nem ninguém faz nada, mas ao fim e ao cabo tem outro comportamento que não é o comportamento de perlocado que o Manuel Subtil hoje apresentou aí em Portugal. Armando de Jesus Mateus é um imigrante. Reside em Paris, mas como técnico de gruas, passa a vida a trabalhar em países longínquos. Como tinha alguns problemas para resolver em Portugal, um anúncio no jornal para imigrantes chamou-lhe a atenção. E liga, tem problemas em Portugal, tem assim, tem assado, nós resolvemos os problemas. Finalmente vem ver este homem, que era um homem que já não era desconhecida a cara dele. Não sabia de onde ele era, lá começamos a falar, então eu resolvo o problema, sim senhores. Fui para Portugal, representa-me um advogado dele já na Figueira, que não me lembra bem o nome, que me passa lá o caminho, uns advogados em Leiria.
O problema em questão é um terreno de algum valor. 2 advogados de Leiria são-lhe indicados. Ele paga mais de 2.000 contos. Só que, ao próprio Manuel Subtil, ele volta a pagar os honorários dos advogados, desta vez, em francos franceses, 70.000 francos. Mas o processo não avança. Eu fui ao consulado e uma procuração, uma coisa qualquer, e dizia, houve um senhor lá dentro, viu lá o nome dele, da SOS, sabe com quem está. Depois cá essa pessoa falam tão mal dele. E eu vinha já assim. E comecei logo a andar. Um bom dia em Portugal, estes advogados que mandavam só com ciganiços. E o que é que eu faço? E chamei a atenção a ele. Ele começou a mandar vir comigo, que isso eram problemas meus, não sei o quê, não sei o quê. E eu disse, mas atenção, já te paguei, tens lá ainda mais 70.000 francos, e não sei o quê mais. Eu deve-me 40.000 francos. Disse, não, já te dei 1.000 contos e eu paguei os advogados. Quem pagou os advogados fui eu. Aborrecido com o assunto, Armando Mateus recorre para a justiça francesa. Manuel Subtil é condenado a uma pena de prisão, mas está fora do país. Em 98. Em 98, em 3 meses. Que é na última página. Aqui é ele, já foi condenado, mas estava ali. Por que é que ele saiu de França? Talvez, provavelmente, porque ele meteu um processo e que começou a ver que isto lhe estava a correr mal. Se ele tem cá ficado, tinha que responder pelo que está aí. Pois claro que tinha, porque se eu tenho cá, eu persegui-o sempre. E mesmo em Portugal, pretendo persegui-lo, só que não tem nada em nome dele, segundo aqui as informações que eu tenho, e que é que vale a pena meter um processo contra ele e gastar dinheiro, pois sei que ele não tem nada em nome dele. O dia que ele souber que ele tem alguma coisa em nome dele, ou a esposa, pois com certeza que o persigo. Foi a súbita aparição mediática de Manuel Subtil que fez com que este nosso compatriota se manifestasse publicamente. Outros surgirão certamente. Em todos eles, há algum receio e, sobretudo, um lamento. E que nós sejamos ainda por cima enganados pelos nossos próprios compatriotas imigrantes, ainda mais chato é. José António Pedrosa aguarda pacificamente há cerca de 9 anos que se faça justiça em relação a um processo que interpôs contra Manuel Subtil. A 1 de outubro de 1993, a sentença lida no Tribunal de Leiria dava razão ao processo de injúria e difamação interposto pelo cabo da Brigada de Trânsito da GNR de Leiria. Agora, também ele exige que Subtil cumpra a justiça. Portanto, este senhor foi condenado pelo Tribunal de Leiria a uma indenização por difamação na imprensa. A indenização é essa que ele nunca pagou. Portanto, também, neste caso, eu estou à espera de justiça. O caso de José António Pedrosa não é muito diferente do processo de Manuel Subtil contra a RTP. Isto porque, não satisfeito com a sentença ditada, Subtil acabou por interpor recurso. A partir do momento que houve a sentença da primeira instância, que é o que ele diz que não se respeita os tribunais de primeira instância, ele também não respeitou. A partir do momento que houve essa sentença, que sei que posteriormente soube que o assunto foi para recurso para a relação para Coimbra e nunca mais foi notificado de qualquer decisão final ou não final desse processo. O Sr. Manuel Subtil que ponha a mão na consciência agora e retrate-se também neste caso e veja se é só ele que tem razão. Tudo isto como consequência de uma apreensão efetuada a 15 de abril de 1992. Uma apreensão de uma viatura que eu fiz que na altura não só circulava com uma matrícula que não correspondia ao livrete exibido em território nacional, que era matrícula francesa, como transportava uma carga de material que não tinha relação alguma. O condutor dessa viatura dizia que a carga vinha de umas obras dele, de pé da Figueira da Foz. Ele dizia que não, que vinha de França. Ora, para vir de França tinha que no mínimo trazer uma guia de desembaraço, quanto mais não fosse da junta de freguesia local ou da Câmara lá de França. Afinal, se acreditamos na justiça, temos que esperar que ela atue. Porque sendo assim, eu também estou agora queixoso da morosidade da decisão do meu processo. Também vou fazer a mesma atitude para a casa dele um dia destes? Não. Eu creio que não. Enquanto o processo não é concluído, José António Pedrosa continua à espera pacificamente que se faça justiça. Assim que entrevista também a ama da filha mais nova de Subtil, em Sernás. Foi toda a manhã a chorar, ia para Coimbra, já não tratei da minha vida e não descansei enquanto realmente não vi o final. Os vizinhos estão surpreendidos. Esta atitude de Manuel Subtil dizem que não é compreensível. A prova de que a família saiu bem cedo em direção a Lisboa é o facto de as luzes terem ficado acesas e até o pão ter ficado pendurado no portão da entrada da casa. As janelas estão fechadas e a casa no mais completo silêncio. Os vizinhos espreitam curiosos, mas não sabem de nada. Apenas confirmam que é um homem trabalhador e que tem lutado para erguer a vida. O ato de hoje foi completamente inesperado. E ainda ontem eu vi ali no café, pá,
estavam lá a ver uma bica, normalmente, mas não comentam nada hoje. Estava calmo ontem? Estava, ele é um homem, não, ele é um homem calmo. É um homem calmo como qualquer outra pessoa, não é? Quando um gajo se pira da cabeça, então Deus me valha, não é? Agora, se ele tem razão, se não tem razão, isso compete ao Acha que as filhas e as mulheres que estão a acompanhá-lo correm perigo com ele, não? Não. Ele não é indivíduo para fazer mal aos filhos. Aqui na vizinhança nunca tem problemas? Nenhum. Mas a família temia não só pelas crianças, como também por Manuel Subtil. Dizem que é muito instável e relembram os problemas com a justiça. Ele é um homem calmo ou um homem... Não, ele é muito nervoso. Intranquilo? Não, nada mesmo. Ele é uma pessoa muito alterada. É? Sim. Eu até já não falo para ele há bastante tempo, problemas. Ele é uma pessoa mesmo muito alterada. Claro. Não sei. Tem sido... Com o meu marido é que ele falou, tem falado, conversa, mas eu não sei dizer nada. Com a saída das instalações da RTP, os vizinhos de Manuel Subtil suspiraram de alívio. Familiares, através da emissão da RTP, mostram-se preocupados com o que poderá acontecer. O que é que pensa que vai acontecer agora, sinceramente? Não sei. Mas não está preocupado? Muito. O que é que o preocupa acima de tudo? Qualquer reação do meu pai. Mas acha que o seu pai é capaz de uma reação menos positiva? Se a senhora estivesse num estado psicológico como o do meu pai, o que é que a senhora faria? Mas eu pergunto-lhe isto exatamente porque o senhor deve conhecer melhor os estados do seu pai, os estados de alma. Uma pessoa abatida nunca sabe o que faz. A gente quando está com uma crise pode fazer tudo e mais alguma coisa. A gente quando está com uma crise pode fazer tudo e mais alguma coisa. Se ele tem a razão dele, ele é homem para fazer. Ele nunca fez, nunca ofendeu, ele nunca fez mal a uma mosca. Ele tem um coração de ouro, mas hoje ele pode fazer tudo e mais alguma coisa. Sr. Subtil, é ótimo viver. O senhor tem muitos anos pela frente. A justiça vai ajudá-lo. Eu queria pedir-lhe que se demovesse, viesse para casa com a sua família. Não esqueça que tem a Lucy consigo, que já tem tantos problemas psicológicos, portanto ficará com este mais mercado. Pense em todos, pense nas pessoas que lhe são queridas, pense naqueles que vão trabalhar consigo, que estão preocupados. Isabel Fonseca é desde há 3 anos a médica de Manuel Subtil e nunca imaginou possível uma atitude como a de hoje. Como é que o caracterizava? Um homem extrovertido, muito falador, trabalhador, dócil, não achava de maneira nenhuma agressivo. Tem uma relação boa comigo, muito boa mesmo, muito educado. Hoje de manhã, quando soube da situação no centro de saúde, toda a gente dizia: mas como é que é possível, o senhor Subtil, um homem tão educado, cumpre as horas de consulta, não regateia, se espera um pouquinho. Não conheço mais nada dele. Alguma vez demonstrou algum comportamento que indiciasse uma atitude destas? Não, falou-me desta situação algumas vezes, procurava-me, ia falando da situação, não me parecia que o abalava assim brutalmente, até que ele continua os seus negócios, vai trabalhando, portanto hoje fiquei de veras apreensiva com a situação. Apesar de não sofrer de qualquer doença grave, Manuel Subtil tem-se mostrado ultimamente preocupado com o seu estado de saúde. As últimas análises que o senhor fez, ele estava com saúde, ele estava bem, mas convencido por um problema pequeno que lhe apareceu, convencido que aquilo que era uma situação grave, pelo menos teria um desfecho grave. Eu várias vezes disse: não, isto é um problema infeccioso que se resolve, mas penso que ele mantinha na cabeça dele que era um problema grave. Depois de hoje, a médica admite a necessidade de acompanhamento psiquiátrico para Manuel Subtil. Custa-me dizer-lhe isso, nunca me tinha apercebido, mas depois de uma situação destas, de quem demonstra uma certa agressividade e preparação da situação, é capaz de sim. Um acompanhamento que dependerá não só de uma decisão médica, mas também da justiça. O processo arrasta-se e Subtil começa a sentir-se perdido num labirinto burocrático. A única via que eu via era suicidar-me, porque não havia nada mais. Não havia nada mais, não havia futuro nenhum para mim, eu não tinha futuro. Aquilo era algo que todos os dias, de noite e de dia, me ocorria. Eu dizia: nunca obterei justiça, porque efetivamente eu estava a lutar, eu era uma gota d'água que estava a lutar contra o Oceano Atlântico.
A gota de água foram 4 meses de viagens para Lisboa. Mas nem em Cernache, uma povoação perto de Coimbra, onde ainda hoje mora, nem em Lisboa, Manuel Subtil consegue informações sobre o vagaroso andamento do processo. Nunca na vida eu pensei que chegássemos àquele ponto. Simplesmente eu fui sempre um homem que acreditei e depois vim para Coimbra, conheço aquele ditado, aquela cantiga, aquele fado que é tão bonito que diz: há sempre alguém que resiste e há sempre alguém que diz não. No processo que em fevereiro de 2007 começou a ser julgado no Tribunal da Boa Hora, Manuel Subtil é acusado, entre outros crimes, de sequestro, extorsão tentada e coação grave. Penso que as pistolas terias levado no bolso, ou terias tirado na mão, ou posto para o ar, ou posto para baixo. Uma coisa que é certa é que ninguém, e digo bem ninguém conseguirá demonstrar nesse filme, que foi todo filmado pela câmara privada da RTP, é que eu apontasse uma arma a alguém. Porque dos crimes que eu estou acusado, são crimes que eu posso lhe dizer, são dos maiores crimes que eu tenho ódio. A família fecha-se numa casa de banho do Resto do Chão. Subtil ameaça acabar com a própria vida. O teu pai estava bastante... enjoado, estava todo suado. E gritava? Que eu me lembre, acho que sim, mas não sei o que ele dizia. A justiça funcionou! Eu só quero discussão da justiça! A polícia montou de imediato um forte dispositivo de segurança dentro e fora da RTP. Mediadores da PSP e da Polícia Judiciária, apoiados por psicólogos, começaram então uma intensa negociação com Manuel Subtil, que durou cerca de 8 horas. Estes são os homens das Forças Especiais da Segurança Pública, os GOIs. Fora da empresa, também se viviam horas de dramática espera. Começam os telefonemas dos jornalistas e da polícia, a quem Subtil não poupa elogios, PSP e Judiciária. Foram pessoas que estiveram sempre à vontade comigo, eu estive sempre à vontade com elas. Mesmo quando se abriram as portas e tudo isso, sempre de uma cortesia comigo. Às 10 horas, diz Subtil, a porta abre-se pela primeira vez para que fale com a polícia cara a cara. À hora de almoço, abre-se mais uma vez. Ao final da manhã, Manuel Subtil deixa sair da casa de banho as 2 crianças que, no entanto, se mantêm no edifício. Sofremos realmente muito para estar lá dentro cá para fora. Mas era a hora do almoço e é evidente que eu pedi que as minhas filhas almoçassem. A informação que passa para os jornalistas é de que Vânia e Lucy estão a comer pizza e a receber apoio psicológico. Estivemos a passear pelas instalações da RTP. A senhora que esteve connosco esteve-nos a mostrar, julgo que seja a regia, onde tem muitas câmaras, estavam os senhores a trabalhar. Andámos a passear pelos corredores, fomos aos camarins e almoçámos lá. É um bocadinho caricato, mas eu acredito que a intenção da senhora fosse mesmo distrair-nos, mas realmente acho que também ela não tinha muita hipótese de nos levar a ver televisão, não é? E então pronto, anda lá a passear connosco. Estas 2 crianças ficaram durante todo este tempo nesta sala onde nós estamos neste momento, uma sala de acesso aos estúdios onde se realiza o telejornal, o Jornal 2 e todos os serviços informativos da RTP. Portanto, as crianças encontraram-se aqui desde a hora de almoço. Ainda podemos ver na mesa os restos da pizza, que foi essa alimentação que as 2 crianças pediram para almoçar. E, portanto, foi aqui que os psicólogos estiveram a acompanhar as 2 crianças se encontraram após a hora de almoço. Perante a demora na resolução do caso, há quem telefone para as televisões a oferecer dinheiro para que Subtil não se mate e quem prometa resolver tudo com poucas palavras. Por que quer falar com o Sr. Manuel Subtil? Falar com o Sr. Manuel Subtil, só com ele, diretamente. Porquê? Para ele me ouvir
E depois de me ouvir, ele vai sair em beleza e vamos almoçar os dois. O que é que lhe iria dizer? Vou-lhe dizer que não tem o direito de acabar com a vida dele nem a vida de ninguém. Porque isso só Deus é que tem o direito. Foi Deus que nos deu a vida, só Deus tem o direito de nos atirar. É só o que ele quer dizer, mais nada. Ele vai sair em beleza e vamos almoçar os dois. À 1h20 da tarde chega o advogado de Manuel Subtil. Pouco depois começam as movimentações na zona onde se encontra o grupo de operações especiais. Indícios de que algo estará para acontecer. Os primeiros sinais de que tudo acabaria de forma pacífica surgiram já depois do almoço. Eram cerca das 2 da tarde quando o subcomissário da PSP anunciava que as crianças tinham sido libertadas e as negociações estavam no bom caminho. As negociações decorrem normalmente, como disse há pouco, e nesta altura foram libertadas as 2 crianças, portanto as filhas do casal. Mais tarde, outros sinais positivos. Os agentes do Corpo de Intervenção e do Corpo de Minas e Armadilhas, que se encontravam no interior do edifício da RTP, começaram a desmobilizar. Retiraram-se juntamente com material vário. Estão bem e pronto, é a única coisa que eu nesta altura tenho a informar aos seus jornalistas. Como é que foram as negociações? Não vou divulgar, até porque não tenho pormenores acerca das negociações, mas penso que os peritos da PSP portanto, tiveram um comportamento à altura da situação e resolveram o problema da negociação. Às 15h35, Manuel Subtil deixa sair as 2 mulheres. A polícia abandona o local, onde tinha montado uma espécie de centro de operações. Já bem perto das 4 da tarde eram visíveis os sorrisos entre as fias das operações. O episódio estava à beira do fim. Manuel Subtil entregou-se, era então conduzido à Polícia Judiciária. Mais tarde a RTP apurou que Manuel Subtil não tinha qualquer tipo de engenho explosivo, apenas uma arma e alguns barilantes. O pesadelo chegou ao fim, passavam 5 minutos das 4 da tarde, quase 9 horas depois de tudo ter começado. As negociações resultavam, o advogado de Manuel Subtil foi o primeiro a abandonar o edifício da RTP. 2 minutos depois saíram as 2 mulheres e as crianças que acompanhavam o indivíduo de 47 anos. Atrás vinha o homem que às 7h30 da manhã entrou à força na RTP. Abandona as instalações da RTP, acenando para as pessoas. Em resposta, recebe uma enorme ovação das pessoas que estavam cá fora. Aí está ele. E é aplaudido por dezenas de pessoas, de curiosos que assistiram ao desenrolar dos acontecimentos. De imediato ele foi conduzido à Direção Central de Combate ao Banditismo da Polícia Judiciária de Lisboa. E este é o momento em que nós temos as autoridades policiais abandonarem este edifício. Já se encontram também aqui, como é possível ver, muitos trabalhadores da RTP. Vítor, poderemos agora sim ir até ao local onde tudo isto se passou. Eu peço aos nossos colegas que nos deem mais espaço para podermos avançar. Vamos avançar até ao local onde for possível. Peço ao Vítor que me acompanhe. Portanto, este era um local que estava vedado desde as primeiras horas da manhã, desde as 7 horas, à altura em que Manuel Subtil e sua mulher chegaram aqui. Mais tarde, também as autoridades policiais resolveram colocar estes 2 biombos justamente para impedir que a família fosse filmada através do local onde nós nos encontrávamos. Vamos, portanto, agora acompanhar, ver o local onde Manuel Subtil e sua mulher se encontraram. Vamos atravessar este corredor. Eu peço ao Vítor continuar a acompanhar-me. Este é o outro local, portanto, este era no final deste corredor que Manuel Subtil se encontrava, e eu penso que esta terá sido aqui, peço ao Vítor que continue a acompanhar-me, por favor, terá sido aqui que Manuel Subtil se barricou com sua mulher. Peço ao Vítor que entre, portanto, esta é a casa de banho, onde durante, penso que mais de 8 horas, Manuel Subtil e sua mulher se barricaram. De Manuel Subtil e os negociadores chegam a acordo. Para Subtil, o papel de Luís Neves, hoje diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária, foi fundamental para que fosse evitada a intervenção do GOI,
o Grupo de Operações Especiais. Chamaram-me herói, não sou herói. Eu acho que este é que foi o herói, o Sr. Luís Neves, é que foi o herói porque às 2 horas menos 7 minutos evitou o pior, ou seja, que as balas começassem a entrar na casa do banho dentro. O que é que afinal estava dentro da mala? O que estava dentro da mala, já referiram anteriormente na peça, estão os very lights, portanto estão objetos que estão a ser examinados pelos peritos. Aliás, era aquilo que estava a acontecer quando eu saí das instalações da polícia. Mas constituíam algum perigo? Eram armas que poderiam constituir realmente um grande risco? Não são propriamente armas adequadas a causar um efeito que foi inicialmente dito, muito embora, como compreenderá, como esta matéria já faz parte do próprio processo de investigação e por imperativos de ordem legal e até éticos, nós não poderemos estar aqui a referir alguns já elementos. Agora, as pistolas funcionavam? Havia uma arma que foi encontrada, portanto era a arma com a qual o Sr. António Subtil ameaçou suicidar-se e cometer ali um ato atentatório contra a vida. Diga-me uma coisa, Sr. Doutor, como é que negociaram? Em que partes é que foram cedendo? Como é que foi possível entrar em contacto com ele? Bem, a negociação foi levada a cabo por uma equipa de gente preparada, nomeadamente e composta por elementos da PSP, mas sempre no qual se pautou um espírito de equipa e de interajuda entre todas as forças policiais que aqui estiveram presentes. E basicamente o que se pretende numa situação destas, neste caso concreto e em todas as outras, é tentar conhecer em presença de quem é que estamos e tentar conhecer qual é a melhor possibilidade, aquela mais rápida e com custos absolutamente nenhuns, nomeadamente contra a integridade física e contra a vida das pessoas que ali estavam, conseguir chegar a bom termo numa operação destas. Portanto, quando se começou a trabalhar esta situação, a informação ou as informações, como devem calcular, acerca da pessoa eram absolutamente nenhumas, mas a partir daí, através de vários canais e por diferentes formas, conseguimos de facto traçar. Eu vou já continuar a conversar consigo. Comissário Paulito Cunha, em algum momento temeu de facto que Manuel Subtil se suicidasse? Estas situações são sempre imprevisíveis, no entanto, no decurso das negociações e os contactos que foi mantendo e, portanto, a Direção Nacional foi mantendo com a equipa de negociadores, tivemos sempre esperança de que nenhum resultado negativo houvesse. De qualquer forma, esta negociação para a Polícia de Segurança Pública também foi delicada, complicada? É sempre uma operação muito complexa, nunca se sabe o resultado, portanto há que tomar todas as medidas necessárias para que a operação decorra bem. E daí haver, dentro dos negociadores e a própria, porque aqui há duas vias, há uma via de negociação, foi aquela que a PSP optou, e há uma via tática, que é uma via de violenta. E, portanto, mas essa só aparecerá numa situação já de limite. E em nenhuma situação no decurso destas negociações isso nunca se chegou a isso. Luís Neves, qual era o papel da mulher do Sr. Manuel Subtil e também da outra senhora, da ex-mulher, uma vez que ele trouxe as duas, não é? O papel das diferentes pessoas, neste momento posso dizer que as pessoas estão nas instalações da Polícia Judiciária e, obviamente, que estamos a auscultar as reais motivações e o que é que se passou em termos de preparação e o que é que está aqui realmente por trás. Porque uma situação é aquela que foi detectada aqui in loco. Outra situação é aquela que nos vai ser relatada pelas diferentes pessoas isoladamente para que, num momento posterior, se possa organizar, nesta primeira fase, um inquérito e a informação para se remeter à autoridade judiciária competente. Mas à partida pareceu-lhe que elas estavam no sinal de apoio e não, enfim, contrariadas nesta operação. Sem dúvida absoluta nenhuma. Aliás, um facto relevante relativamente a esta matéria está o facto de estarem duas, a atual mulher e, quanto se sabe, a ex-companheira do Sr. António Subtil. Quer dizer, portanto, tudo indicia que de facto as pessoas ali estavam em sinal de apoio. No final, enfim, tudo acabou em bem e nem foi necessário fazer qualquer cedência. O senhor acabou por se entregar às autoridades e pergunto-lhe agora, é verdade que ele diz que se arrependeu e, enfim, até vos abraçou e vos agradeceu, de certa forma? Repare, Fátima, numa situação destas, os picos de tensão existem para toda a gente. Existe quer para as pessoas que estavam naquele cubículo que era a casa de banho,
existem para as autoridades policiais. E para ele constituiu um alívio, portanto, é esta a leitura que eu faço, portanto eu presenciei praticamente o momento de saída das instalações, ou imediatamente a seguir, presenciei de facto que havia uma situação de um alívio, quer para si, quer para a própria família, quer para todos. Portanto, ele ficou visivelmente satisfeito de ter acabado. E agradeceu, e pode-se dizer que agradeceu inclusivamente que a situação tivesse terminado desta forma. Para a Polícia de Segurança Pública, esta operação não é muito habitual, de qualquer forma... Isto significa que a PSP e, portanto, as forças de segurança, tal como já foi dito pelos vários órgãos de comunicação social, estão preparados para estas situações. É evidente que hoje fomos postos à prova e é reconhecido por todos que, de facto, fomos eficazes no cumprimento da nossa missão. Subcomissário Hipólito Cunha, Dr. Luís Neves, diga. Eu só queria deixar aqui apenas duas mensagens, que é aquilo que resulta inequivocamente. A primeira é que as polícias tudo farão para que as decisões judiciais, as decisões dos órgãos de soberania e das autoridades judiciárias sejam integralmente cumpridas e que fique bem claro que a esse respeito não houve qualquer tipo de cedência deste tipo ou de outra forma qualquer, neste caso concreto. A segunda mensagem que resulta inequivocamente também desta situação é que, de facto, aqui estiveram presentes hoje durante várias horas forças policiais diferentes e que conseguiram colaborar de uma forma indecedível e o resultado, de facto, é aquele que acabou, todos em comunhão, conseguiu-se resolver uma situação muito apreciada. Que era delicada. Muito obrigada aos dois por terem estado no Telejornal. Foi um dia difícil hoje para a empresa. Foi um dia difícil para a empresa, felizmente, e graças ao profissionalismo da Polícia de Segurança Pública, da Polícia Judiciária e à serenidade de todos os trabalhadores da RTP, foi possível ultrapassar este problema sem consequências graves. Aliás, este problema teve a dimensão que teve, sobretudo porque não estava em causa qualquer trabalhador da RTP, não estava em risco, não estavam em risco as instalações da empresa, estava apenas em risco a vida do próprio Manuel Subtil e a vida da mulher e das crianças que estavam com ele. E foi para salvaguardar essas vidas que todo este aparato foi montado. Portanto, até hoje, num ato de violência e que nada justifica, até hoje o Sr. Manuel Subtil foi respeitado na sua integridade. Os vizinhos acompanharam esta situação com alguma admiração, porque não estavam a contar. Manuel Subtil é tido aqui em Pousada de Sernás como um homem bom, um homem que tem ajudado as pessoas e que veio morar para esta localidade. Ele não é daqui, não é natural daqui, é de São Tiago de Litém, no concelho de Pombal, mas veio morar para aqui há cerca de 15 anos. As pessoas reconhecem-no e têm-no como realmente um homem bom. No entanto, há também quem lembra algumas situações menos claras, mas dizem que são negócios. Aqui nesta rua existem apenas quatro casas. Esta que está por trás de mim é a casa de Manuel Subtil, é a casa de família, é a casa oficial, embora Manuel Subtil tenha outras residências que são conhecidas, nomeadamente na Figueira da Foz e também no concelho de Pombal. Nesta rua, como disse, é uma rua praticamente deserta, tem 4 casas. Os vizinhos do lado, que estão a cerca de 20, 30 metros, é a casa mais próxima, não se aperceberam de nada de anormal nesta noite, nem nos dias anteriores. Aliás, como vimos também há poucos instantes na reportagem, as pessoas apenas sabem que efetivamente havia um diferendo, que era um assunto antigo e que vinha sendo falado. Nada mais do que isso. No entanto, ainda ontem à noite, a senhora que toma conta da filha mais nova do Sr. Manuel Subtil teve essa indicação de que, efetivamente, ela hoje não viria para junto dela. É a Dona Rosa Maria. A senhora confirma-me que ontem a família Subtil lhe disse que hoje que não viriam. Sim, que a menina depois que não ia à escola, que iam todos para Lisboa. Não lhe disse porquê? Não disse, só que iam para Lisboa. Passear? Sim. A senhora nunca se apercebeu de nenhuma situação normal? Não fazia ideia daquilo que ele ia fazer. De vez em quando ele também sai, não é? E então não ia meter na vida dele. Claro. A senhora é uma das pessoas que confirma que o Sr. Manuel Subtil é uma pessoa boa e que ajudou, nomeadamente com a saúde do seu filho. Sim, para mim foi ótimo, não é? Não posso dizer mal do senhor, só tenho a dizer bem, porque o meu filho aqui há 4, 5 anos esteve bastante mal, aqui andavam-lhe a atrasar os exames todos, e ele só teve uma palavra: a senhora amanhã arranja as suas malinhas que vai com a minha esposa para a França e vamos tratar do assunto do seu filho. E vinha cá com frequência à casa?
Eu? O senhor? O senhor, sim. Não, eu fiquei lá uns dias para tratar dos Mas a senhora assuntos. vinha com frequência a esta casa e sempre foi bem recebida? Fui sempre bem recebida. E todos os dias me pedem para vir cá, para tomar qualquer coisa. Nós é que não, por vezes não viemos. Muito bem, muito obrigado. A Dona Rosa Maria é a ama, é a senhora que toma conta da filha mais nova da família Subtil, que vive nesta casa, que continua de luzes acesas. Repare-se no pormenor, o pão que está cá já desde manhã bem cedo, continua precisamente à espera que alguém entre em casa. Só uma questão. Pelo que nos disseste, o Sr. Manuel Subtil é proprietário de mais do que uma casa. Os vizinhos, como é que dizem que é a vida dele? É uma pessoa que vive bem? Sim, sem dúvida, Manuel Subtil, nesta casa que está por trás de mim, é fácil de ver, uma antena parabólica muito grande, se bem que isso não seja sinal de riqueza exterior, mas, no entanto, é uma casa, é uma moradia, uma vivenda que apresenta-se em 3 pisos, que tem piscina na parte de trás e que está toda morada, não querendo atrever-me a dizer a área, mas seguramente uns 300 metros quadrados de moradia que estão aqui, portanto, uma casa que aparentemente é de alguém que tem condições suficientes de poder sustentar. Paulo Jerónimo, em direto de Pousada de Sernás, muito obrigada. 8 horas e 10 maços depois. Olha, naquele dia levei um volume de tabaco, são 10 maços. Sei que às 4h30 já não tinha nenhum dentro digamos, do maço. Portanto, fumei 10. Fumou 10 maços naquele Fumei dia? 10 maços naquele dia. As duas fumadoras passivas e Manuel Subtil saem com a informação de que o recurso apresentado pela RTP seria analisado no Tribunal da Relação dentro de dias e a promessa de que a estação não iria recorrer da decisão judicial, um direito que de resto lhe assistia. Sr. Presidente, Manuel Subtil, enfim, fez várias reivindicações. A empresa RTP teve que ceder em algumas delas ou não foi necessário? A única coisa que foi transmitido por mim próprio ao advogado do Sr. Manuel Subtil foi que a RTP respeitará integralmente qualquer decisão judicial definitiva que seja tomada na sede própria. A RTP acredita no Estado de Direito, acredita no seu funcionamento, mais do que isso, defende o Estado de Direito. E hoje foi uma prova que as autoridades são eficazes, que os problemas, por mais delicados e complicados que sejam, se resolvem. E, portanto, nós cumpriremos rigorosamente Sr. Presidente, as decisões judiciais. Diz que a empresa já foi sentenciada no pagamento de uma indemnização. Enfim, a RTP recorreu e, portanto, terá adiado o pagamento dessa indemnização. Não é rigorosa essa informação. O que se passa é o seguinte. Os factos, a reportagem da RTP é de 1990, junho de 90. A ação que está em causa entrou apenas em outubro de 93, 3 anos e 4 meses depois. Entretanto, o advogado do Sr. Manuel Subtil, nesse processo, desistiu de o patrocinar e ficou o processo a aguardar que o Sr. Manuel Subtil indicasse novo advogado. Entretanto, foram pedidas audição de testemunhas em França, com tradução de depoimentos, etc. O processo chega a janeiro de 2000 com uma sentença de primeira instância que efetivamente é desfavorável à RTP, onde é dito que a RTP violou com essa reportagem o direito ao bom nome, violou, portanto, os direitos da empresa do Sr. Manuel Subtil. O que acontece é que essa ação foi proposta sem quantificar os danos que esse senhor teve. E até hoje permanece assim. E até hoje permanece assim. A ação foi proposta com danos a liquidar em execução de sentença, por opção do próprio Portanto, não há qualquer advogado verba, Manuel Subtil. Em sentença, não há qualquer verba estipulada. Além disso, não há nenhuma decisão definitiva, porque o advogado que representa a empresa nesse processo entendeu que a sentença de primeira instância sofria de determinados vícios e decidiu recorrer para o Tribunal da Relação de Lisboa. Esse recurso foi em janeiro de 2000. Em junho de 2000 houve as contra-alegações por parte do advogado do Sr. Subtil e neste momento, a todo momento, se aguarda o acórdão da relação. O que a RTP disse hoje ao advogado do Sr. Manuel Subtil
é que nós acreditamos no funcionamento da justiça e respeitamos as suas decisões. Nenhuma circunstância justifica a atitude de alguém que põe em risco a vida dos seus filhos, da sua mulher, da sua família e a sua própria vida. Nós, mesmo assim, nós e as autoridades, que mais uma vez eu agradeço a forma profissional como trabalharam e rigorosa e competente, as autoridades, mesmo aí, respeitaram essa sua integridade e da sua família. Foi por causa dele e da sua família e não por causa de mais ninguém nesta empresa que todo este aparato foi montado. Foi para que ele não fizesse mal a si próprio, nem às pessoas que o acompanharam naquela minúscula casa de banho. Infelizmente, tudo acabou bem. Sr. Presidente, muito obrigada por ter comentado, João. Subtil vai para a Judiciária, assegura que não foi ouvido por um juiz de instrução. Neste momento, Manuel Subtil está ainda a ser ouvido aqui, atrás de mim, neste edifício da Direção-Geral de Combate ao Banditismo, para onde veio assim que foi retirado da RTP pela Polícia Judiciária. Há cerca de 10 minutos a equipa de advogados saiu e vamos saber de imediato quais são as novidades. Manuel Subtil continua ainda a ser ouvido? Sim, ele está a ser ouvido, dentro da medida do possível, porque de facto o estado dele é muito debilitado. Ele tem momentos de lucidez, outros que não tem, porque sofreu uma pressão enorme, um estado emocional muito complicado. Está a ser ouvido por um inspetor da Polícia Judiciária? Sim, pela direção da Polícia Judiciária. Portanto, ele não comeu nada desde a manhã e, por conseguinte, tem estados de lucidez, outros não têm e tem sido preocupante. Penso que nas próximas horas é possível terminar o... Ouvimos há pouco o seu colega que estava muito otimista quanto às acusações. Partilha deste otimismo? Sim, partilho. Eu penso que... Acha que não vai ser formulada nenhuma acusação ainda hoje? Eu tenho essa esperança. Não posso pronunciar, mas no decurso do depoimento posso dizer-lhe que de facto é natural que não venha a acontecer nada mas pronto, não posso adiantar mais sobre o assunto por razões deontológicas que realmente compreendo. Não é? De que crime é que Manuel Subtil poderá ser acusado? Eu não sei se vai ser acusado de algum crime. Acho que não vai ser acusado de crime nenhum, mas até lá não irei, como lhe digo, manifestar-me. O facto de ser portador de uma arma, de se ter fechado nas instalações da RTP, de ter de certo modo invadido as instalações da RTP sem o consentimento, não é passível de ser punido? Sim, sabe, ele isolou-se numa sala, ele tentou o suicídio, ele não sequestrou ninguém, ele não tinha uma arma, mas se calhar não era arma nenhuma, se calhar não tinha nada. Se calhar tudo aquilo que se tem dito não corresponde à verdade. As coisas estão a ser apuradas e, por conseguinte, estamos a concluir que, de facto, as coisas não são assim tão graves como querem impelar. Eu estou convencido que, de facto, as coisas vão caminhar no bom sentido e nas próximas horas, talvez 2, 3 horas, penso que poderá haver notícias favoráveis. Mas o interrogatório ainda poderá prolongar-se por mais 2, 3 horas? Como lhe disse, realmente o estado do homem é preocupante, ele não comeu nada, ele está num estado depressivo brutal, ele tem momentos que não consegue falar e quando assim é complicado, não é? Aliás, o Dr. Mário Canelas pode falar sobre o estado dele. A família está aqui com ele? Não, só está ele. Só ele. É possível que Manuel Subtil seja presente amanhã um juiz de instrução criminal? É provável, como lhe digo, mas nós estamos otimistas a um bom desfecho da situação. Muito obrigada. A equipa de advogados otimista, mas cautelosa nas palavras. Aqui está o Dr. Mário Canelas, é bioquímico. Porquê é que o Sr. Doutor veio cá? Porque foi requisitado, exatamente para precisar exatamente a saúde do homem, ajudando os médicos a encontrar uma solução para o estado em que ele se encontra. Portanto, penso que, criteriosamente, a Polícia Judiciária procura saber, com muito cuidado, se trata de um delinquente ou de um doente. E para isso tem que ter provas, tem que ter evidências. É dentro dessas evidências que foi requisitado. É só o doutor já chegou a alguma conclusão neste momento? Não, porque tenho que fazer exames num laboratório, quer dizer, não é assim. Eu só depois disso é que entregarei aos médicos a opinião e um relatório sobre aquilo que eu encontrar, o que eu entender que deve ser dito, e depois os médicos pronunciar-se-ão sobre o estado de saúde mental ou não do senhor. O doutor sabe e poderá divulgar se Manuel Subtil estava de certa forma a ser medicado contra algum estado depressivo? Nenhuma. Eu fui requisitado exatamente porque a Polícia Judiciária queria saber e quer saber o estado mental dele. Portanto, tem sido de um cuidado extraordinário, porque trata-se da vida de um homem. Quer dizer, na verdade, hoje o importante aqui é o Sr. Subtil, embora pareça que não. Porque aparentemente, segundo eles, estaria em risco de suicídio.
E parece que o senhor que dizia frequentemente que queria suicidar, e no fundo parece que o que ele fez foi escolher um mau local para suicidar, mas quer dizer, que queria demonstrar publicamente que tinha sido injustiçado e, portanto, julgava ele que fazendo aí um aparato e um escândalo tremendo, quer dizer, que chamava a atenção, e sacrificar-se-ia, penso eu, segundo ele diz, pela família, para que a família pudesse ser recompensada daquilo que a Rádio Televisão lhe fez. Bom, penso que isto que já de si, e eu não me devo pronunciar sobre isso, mas já de si denota uma certa perturbação. O Sr. Doutor já poderá adiantar quando é que terá alguns resultados quanto ao estado de saúde do Sr. Subtil? Eu penso que isso agora depende se ele vai para baixo connosco ou se fica aqui. Se fica aqui, terei que fazer colheitas aqui ou mandar fazer colheitas aqui e convém que seja hoje, porque é um estado de crise. Quanto mais depressa, melhor. Se for para baixo, é estudado, lá é a mesma coisa e os resultados também pouco vão diferir. Obrigada, Sr. Dr. Canelas. Ficamos aqui então, o Sr. Manuel Subtil está ainda a ser ouvido. Sabemos que muito provavelmente ele será constituído arguido, mas que hoje sairá em liberdade. À 1h da manhã, depois de mais de 8 horas de interrogatórios na Direção Central de Combate ao Banditismo, Manuel Subtil saiu em liberdade. O ex-imigrante foi indiciado pela prática de crimes e constituído arguido, mas ainda não foi formada a acusação. O processo está em fase de inquérito. De facto, esteve a ser interrogado, esteve presente no Ministério Público, ele está constituído arguido, mas pronto, vai sair, vai dormir a casa. Medidas de coação? Sim, as mínimas. Manuel Subtil foi libertado mediante termo de identidade e residência, o que significa que não pode ausentar-se sem a permissão das autoridades. É ele ter entrado em edifício público sem ter autorização. Só isso? Sem ter autorização, só isso. É o crime dele. O facto de ter mantido muitas pessoas em risco durante um dia inteiro... Só ele é que se queria suicidar. As pessoas que lá estavam de livre vontade? Estavam de livre vontade, as pessoas estavam pelo nosso De acordo com os advogados de Manuel Subtil, a ex-mulher e a atual companheira deste foram também constituídas arguidas no processo. No balanço das longas 8 horas, Muita Flores profetiza. Eu tenho dúvidas se este caso não é o princípio de outro tipo de casos. Os casos multiplicam-se ao ponto de as televisões chegarem a um acordo de autorregulação sobre a cobertura deste tipo de acontecimentos. Subtil vai para a Judiciária e 4 horas depois regressa a Sernás com a família. Visivelmente debilitado e de poucas palavras, Manuel Subtil chegou a casa de madrugada. Podemos falar com o senhor? A viagem, como foi? Muito cansado, desculpa nada. A viagem, como foi? Você sente-se bem? Tudo bem. Sente-se bem? Foi cansativa a viagem? Foi o cunhado que já ao início da tarde se tinha deslocado a Lisboa para ir buscar as sobrinhas, que trouxe toda a família de volta a Sernás. Uma viagem difícil que só teve um momento de paragem para Manuel Subtil comer qualquer coisa. Lá não se alimentou, mas agora no caminho alimentou. Foi? Mas ele vem com ar muito cansado. Muitas horas. Muitas horas, não foi? Muito cansado. Foram cerca de 8 horas barricado na RTP e mais 8 horas e meia de interrogatório na Judiciária, pelo que a vontade de falar não era muita, mas poucos minutos depois de entrar em casa, Manuel Subtil aceitou fazer uma pequena declaração. Desculpa, eu agradeço toda a gente, agradeço aos senhores, agradeço toda a gente que me ajudou, eu agradeço a toda a gente, menos a RTP que estão a destruir-me completamente e essas coisas não. Deus é grande e a justiça existe. Obrigados. Obrigados. Já de manhã, à porta de casa, concentraram-se alguns jornalistas. Após algumas horas de descanso, partiu para o contra-ataque. Manuel Subtil já acordou esta manhã com outra força. No entanto, não fala para a RTP. Depois de entrarmos em sua casa, fomos convidados a sair de imediato, uma vez que o processo é contra a Rádio e Televisão Portuguesa e, portanto, Manuel Subtil entende que não deve prestar qualquer tipo de esclarecimento ou informação ou dar qualquer tipo de entrevista à RTP. Os vizinhos estão satisfeitos, veem o regresso com bons olhos e compreendem a atitude de ontem.
Comentou o que é que se tinha passado, pronto, passaram umas horas de aflição, não é verdade, mas tudo passou e graças a Deus acabou em bem. Comentaram as horas em que estiveram na judiciária ou não? Não se falou nada disso. Ao fim da tarde de hoje, Manuel Subtil foi ao escritório do advogado, na Figueira da Foz, onde foi analisado por um médico psiquiatra. Aqui ao meu lado está o Presidente do Conselho de Administração da RTP, o Dr. João Carlos Silva. Doutor, muito boa noite. Olá, boa noite. Manuel Subtil, ao longo do dia, tem-se voltado a queixar da RTP por várias vezes e, de certa forma, tem posto em causa a boa imagem da empresa. Com certeza. O Sr. Manuel Subtil está a utilizar, na tentativa que seja a seu favor, uma estratégia de crucificação da RTP. Infelizmente, uma estratégia que é ampliada por alguns órgãos de comunicação social. Embora outros, e basta ver algumas análises bastante coerentes e credíveis, publicadas, por exemplo, no Público e no Diário de Notícias, se verifica que nem todos os órgãos de comunicação social alinham nesta tentativa. É preciso distinguir bem entre quem foi o agressor e quem foi agredido ontem aqui. A RTP, é verdade que foi demandada pelo Sr. Manuel Subtil, dizendo ele que a RTP, numa peça jornalística, tinha atentado contra o seu bom nome. Há dezenas e dezenas de processos, centenas de processos, se calhar não exagero se disser milhares de processos contra jornalistas e órgãos de comunicação social, em que os jornalistas, no seu trabalho, no afã de cumprirem rigorosamente a sua missão, por vezes, os visados com certas peças usam o expediente, umas vezes com razão, outras vezes sem razão, de recorrerem ao tribunal. São processos perfeitamente correntes. A maioria dos diretores de órgãos de comunicação social tem processos contra eles e os jornalistas. E é preciso nós compreendermos, portanto, que estamos perante uma situação que é normal, é corrente numa empresa que exerce a sua atividade com rigor, com iniciativa e com dinamismo. Aqui também está um pouco em causa, Sr. Presidente, a morosidade da Justiça, não será também sobre essa questão, uma vez que o processo é evidente, tem que ter um desfecho. Sobre essa questão, eu ontem já esclareci que o processo demorou bastante por causa do Sr. Manuel Subtil, nomeadamente o facto de ele ter demorado 3 anos e 9 meses a meter a ação civil em relação à data dos factos, e o facto de, a meio do processo, ele ter ficado sem advogado e ter que encontrar outro, e o processo parado à espera dessa indicação de novo advogado. Mas é preciso que quem analisa estas questões não ceda imediatamente à tentação de crucificar uma empresa séria, credível, que respeita toda a gente e santificar alguém que, por exemplo, não teve pejo em pegar na sua filha de 6 anos, fechá-la consigo num cubículo aqui e dizer à frente dela que ela ia morrer. Eu não era capaz de fazer isso com os meus filhos. E nada justifica isso. Como é que o senhor Qualquer desespero de qualquer pessoa faz com que ela proteja os seus filhos. Como é que o senhor avalia o comportamento deste homem? O que se verificou ontem aqui na RTP foi uma tentativa de extorsão de 100 mil contos. A RTP, neste momento, não deve rigorosamente nada ao Sr. Manuel Subtil. Há um processo em curso e, nesse processo, o Sr. Manuel Subtil ainda nem sequer invocou qual é o montante de danos que diz ter sofrido. E, portanto, a RTP está de consciência perfeitamente tranquila. O Sr. Manuel Subtil, como pessoa, como cidadão, sempre foi respeitado por esta empresa. Inclusive, ontem. Porque ontem o que estava em causa não era a vida de ninguém que trabalha nesta casa, não estava em causa nenhum bem patrimonial desta casa, o que estava em causa era a vida dele e dos familiares que ele enclausurou junto com ele naquela casa de banho. E foi isso, portanto, que a RTP tentou... E foi isso que a RTP e as autoridades muito bem defenderam, e foi por causa disso que demorou aquele tempo todo a resolver a situação. O Sr. Presidente já ontem o disse. Agora, hoje já há mais dados, enfim, sobre a personalidade e sobre a história deste homem. Também, como é que avalia o comportamento deste homem? Convinha referir, ainda sobre a questão do processo que o Sr. Manuel Subtil tem contra a RTP. Ainda ontem, durante o dia, o Sr. Dr. José Eduardo Muniz me telefonou, que era o diretor de informação da altura, me telefonou dizendo que estava solidário com a RTP
e que, se fosse preciso, viria aqui esclarecer o que fosse necessário sobre esta matéria. Inclusive, um advogado que representou na altura o Sr. Touro telefonou-me também a dizer que este senhor processualmente não tem razão. E, portanto, o que houve ontem foi, digo, uma tentativa de extorsão muito bem elaborada e a RTP não cedeu. Não foi assumido qualquer compromisso com o Sr. Manuel Subtil. O compromisso que foi assumido foi respeitar qualquer decisão definitiva dos tribunais portugueses, e decisão definitiva, toda a gente sabe que é uma decisão transitada em julgado. Não foi abdicado nenhum direito processual, nomeadamente de recorrer, seja que decisão que a gente entenda que esteja errada, e também não foi abdicado do direito de nós sermos ressarcidos da violência a que fomos submetidos ontem. E muito mal está uma situação destas, que é a todos os títulos condenável, seja transformado na grande façanha heroica do momento. Seja qual for a próxima sentença, a RTP vai cumpri-la agora em fevereiro, uma vez que é esperada já para a próxima sentença é uma sentença do Tribunal da Relação, será analisada do ponto de vista jurídico e, se entender que essa sentença sofre de quaisquer vícios, se entender que ela viola qualquer norma legal, pois ainda há meios para a RTP fazer valer os seus direitos e a sua dignidade, que a tem e muito preza. Antes de acontecer a atitude de ontem, por alguma vez o Sr. Manuel Subtil tinha contactado a administração da RTP, tinha pedido uma audiência à pessoa do presidente da RTP, tinha feito qualquer apelo? Nunca foi pedida nenhuma audiência ao presidente da RTP, nem tenho conhecimento que tenha sido pedida audiência, seja a quem for. Quando há processos judiciais, a forma de tratar entre as partes é através de advogados. Se os advogados conseguem fazer acordos extrajudiciais, são feitos acordos extrajudiciais. Quando não é possível, os tribunais existem para resolver esses conflitos. Aquilo que a RTP disse ontem foi que, se houver alguma decisão transitada em julgado que condena a RTP, o que ainda não é certo, então, como o Sr. Manuel Subtil ainda não disse no processo, nem provou que danos teve, nós estamos disponíveis para, depois disso, evitar que ele tenha que recorrer a um novo processo para cálculo dos danos que teve e analisar as provas que apresentar e então ver se é possível algum entendimento quanto a esses ditos montantes dos danos que invoca, que ainda ninguém sabe quais são. Uma vez que, como o Sr. Presidente disse há pouco, a imagem da RTP tem estado em causa com as declarações do Sr. Manuel Subtil, a RTP vai proceder judicialmente contra este senhor por essa razão? Com certeza. Como é sabido, há processos judiciais em curso resultantes dos factos de ontem, suscitados oficiosamente pelas autoridades que levaram daqui o Sr. Manuel Subtil, mas a RTP entende também que, para além de crimes de ameaças contra funcionários que estavam à porta, além do crime de intromissão ilegal privado, há o crime de tentativa de extorsão, porque o Sr. Manuel Subtil deixou aqui uma carta quando chegou, que diz: ou me pagam 100 mil contos ou eu rebento isto tudo pelos ares. Numa altura em que ainda não estava apurado que meios é que ele tinha para fazer cumprir essa ameaça. Portanto, houve de facto uma tentativa de receber 100 mil contos por estes meios, numa altura em que está pendente um processo, em que nesse processo ainda não foram introduzidos, sequer por esse senhor e por opção exclusiva dele e dos seus mandatários, dados que permitam quantificar os danos que ele invoca e que ainda nem sequer, por decisão transitada, se entendeu que a RTP é culpada. O entendimento da RTP é que, na peça jornalística em 1990, foi esse o entendimento que me foi transmitido pelo diretor de informação da altura, Dr. José Eduardo Muniz, pelo jornalista Samuel Costa, pelo advogado que atualmente a RTP tem no processo e que sempre foi o mesmo, e pelo advogado que na altura também representava interesses dos funcionários da RTP, foi-me dito, e foi analisado também por mim, que a senhora não tem razão. É preciso também, para compreender todo este processo, antes de santificar alguém que comete estes atos violentos, conhecer o seu currículo, o seu passado, as suas atividades, a sua credibilidade. E nós, isto tem-se vindo a apurar dia após dia. Hoje nós recebemos na RTP, durante a tarde, imensas chamadas de solidariedade.
chamadas inclusive de pessoas que estão imigradas em França e chamadas de pessoas que estão em Portugal, que já tiveram contactos aqui e ali com o Sr. Manuel Subtil e que nos relataram o seu brilhante currículo no relacionamento com essas pessoas. O que é que lhe disseram essas pessoas? Essas pessoas disseram várias coisas, identificaram-se e disponibilizaram-se para dizer, em qualquer sítio que seja preciso, qual tem sido o relacionamento que têm com este senhor. E, portanto, o que nós vamos fazer é apurar com rigor afirmações que foram feitas e veremos se elas merecem ser divulgadas ou utilizadas em qualquer meio processual que estamos a preparar para que nada disto fique impune. Porque todos têm a sua dignidade, a dignidade desse senhor ontem foi aqui respeitada até ao limite e apesar das circunstâncias em que ele colocou toda a gente, e a nossa também tem que ser respeitada. Nós somos uma empresa pública e somos uma empresa que respeita o Estado de Direito, que respeita uma sociedade justa, solidária e que prima pelos verdadeiros valores da convivência entre todos os cidadãos. Não é legitimando atuações como a de ontem e os órgãos de comunicação social que ampliam, são instrumentalizados, deixam-se instrumentalizar para essa ampliação, devem também tomar em consideração que a sua atividade é idêntica à nossa e que em qualquer momento estão sujeitos a que alguém que invoque que está prejudicado por qualquer coisa que passe nesse órgão de comunicação social, seja escrito, seja rádio, seja televisão, que se barrique nas suas instalações e que faça coisas iguais ou piores que aquelas que foram feitas. Nós próprios, cidadãos, estamos sujeitos a que qualquer um que invoque qualquer direito sobre nós vá à nossa casa fazer coisas semelhantes. Isto tem que ser denunciado e não pode passar impune. A RTP não vai deixar passar impune esta situação. Sr. João Carlos Silva, Presidente do Conselho de Administração da RTP, muito obrigada por ter vindo. Obrigado. A 1 de fevereiro de 2001, um mês depois dos acontecimentos na 5 de outubro, Manuel Subtil, acompanhado pelos filhos, espera a decisão do Tribunal da Relação. Nos autos de apelação número 8.630/2000 da 6ª secção do Tribunal da Relação de Lisboa, foi alterada a sentença da primeira instância apenas no que toca à condenação dos réus José Eduardo Muniz e Joaquim Pedro, que foram absolvidos do pedido, mantendo-se a condenação feita na primeira instância em relação aos réus RTP, Samuel Costa e Vasco Trigo. Lisboa, 1 de fevereiro de 2001. Que Deus abençoe os juízes de Portugal. Senhor que abençoe os juízes de Portugal. Que Deus Foi a decisão do Tribunal da Relação no recurso que opõe Manuel Subtil à RTP. Depois de reunidos durante a manhã, os juízes decidiram alterar parte da sentença da primeira instância, absolvendo José Eduardo Muniz, então diretor, e Joaquim Pedro, na altura coordenador de informação. Mas confirmaram a condenação da RTP, Samuel Costa e Vasco Trigo. Depois da notificação das partes, a RTP dispõe agora de 10 dias para interpor novo recurso, agora para o Supremo. É mais uma etapa de um processo que teve na sua origem uma reportagem emitida no 24 Horas. Alegadas irregularidades cometidas pela empresa Luz Portuguesa, propriedade de Manuel Subtil e Maria Odete Subtil, eram focadas nessa reportagem. Subtil ficou conhecido quando, a 4 de janeiro deste ano, entrou nas instalações da RTP, ameaçando o segurança com uma arma. Barricado numa casa de banho, aí permaneceu durante quase 9 horas, juntamente com 2 mulheres e 2 menores. Subtil exigia justiça neste processo, cujo recurso ficou hoje conhecido. Mantendo-se a condenação feita na primeira instância em relação aos réus RTP, Samuel Costa e Vasco Trigo. Que Deus abençoe os juízes de Portugal. Senhor que abençoe os juízes de Portugal. A relação confirma a condenação da RTP e, para surpresa de Subtil, a televisão recorre para o Supremo. A 12 de julho de 2002, o Supremo confirma a sentença da primeira instância. No ano seguinte, a RTP paga 70 mil euros, 14 mil contos, por danos patrimoniais e morais. Manuel Subtil tem agora 55 anos. Nos últimos 6, escreveu um livro sobre justiça e pôs um pacemaker. Mantém o litígio com a RTP e reclama da estação pública por todos os danos colaterais 9 milhões de euros. Filhos, mulher e irmãos, respeitem estes senhores todos.
Aguarda também o desfecho do processo que surgiu em consequência dos acontecimentos nas instalações da RTP. Terá sido tudo em vão? Manuel Subtil tem a certeza que não. Quanto mais não seja, o dia 4 de janeiro de 2001 mudou para sempre a gramática portuguesa. A palavra barricado não consta nos dicionários, mas o particípio passado de barricar ganhou conteúdo substantivo com Manuel Subtil, o barricado. E a vocês todos, muito obrigado! Oh, valha-me Deus, não havia necessidade.